Como eu automatizei o envio de leads para um cliente meu e economizei dele R$ 5.000 por mês. Esse é um caso real que aconteceu em que um cliente tinha um cenário em que ele gastava 5.000 por mês e com uma automação simples que eu fiz em algumas horas, eu consegui, primeiro, economizar dele os 5.000 e segundo, receber uma boa quantidade por mês dessa automação, que para ele ainda vale a pena porque fica abaixo desses 5.000. Então vamos lá. Começando pelo cenário inicial do cliente. O processo dele era manual anterior e ele se baseava em quatro coisas. Ele tinha um funcionário dedicado para o envio de mensagens para os leads que ele captava. Então esse funcionário tanto captava os leads quanto enviava. Outro funcionário focado nas respostas. Então um enviava as mensagens e o outro respondia os retornos das mensagens. Ele tinha um limite em média de 100 mensagens diárias o funcionário conseguia enviar, o funcionário de captação. E por fim, o custo mensal com um funcionário dedicado ao envio e com um funcionário dedicado a responder dava em média 5.000 para ele. Porque tinha os custos das ferramentas, outros custos, foi uma proporção que ele me passou de feedback, né? Então quando a gente continua aqui, qual era o problema dele? Qual eram os gargalos dele? Ele tinha tempo excessivo no processo manual. Então, o primeiro funcionário muitas das vezes só pegava um monte de planilha e ficava enviando, 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 enquanto o outro ficava olhando o computador esperando as respostas. Então, uma baixa produtividade, um alto risco de bloqueio no WhatsApp, porque mandava muita mensagem, um desperdício de potencial humano, ou seja, aqueles funcionários deles poderiam fazer uma função mais estratégica, talvez até ajudar com o planejamento, mas não, eles só estavam digitando, copiando, colando. Então, como que a gente fez? A gente fez uma solução implementada, foi uma integração de ferramentas. Eu não vou poder passar aqui, mas como que a gente fez? Primeiro, a gente fez no Google Sheets um banco de dados central. Então todos os dados estavam no Google Sheets. Eu fiz aqui, foi aqui. Um exemplo, esse aqui é um exemplo que eu fiz coletando aqui agora. Ele basicamente é uma planilha parecida com essa que eu criei. Tinha CNPJ, o nome da pessoa, da empresa, o e-mail, os WhatsApps que ele tinha contato daquela empresa, se foi enviado ou não, o setor e a data. Foi esse modelo de planilha que a gente fez para ele. E por quê? Porque essa automação também poderia permitir para ele um envio de WhatsApp em massa, com um sistema de aleatório de envio para evitar bloqueio e com uma interface simplificada. Com a interface simplificada, aqui ele consegue ter várias informações, por exemplo, quantos foi enviado em tal data, quais setores, quem foi enviado, quem não foi. É algo simples, qualquer funcionário e o meu próprio cliente conseguiria verificar isso facilmente e por ser um Google Sheets, ele poderia acessar remotamente, né? Então quando a gente volta aqui, a gente percebe o que? A gente criou essa planilha e criou uma automação. Essa automação aqui, na verdade não é exatamente essa, tem alguns processos antes e algum depois, mas eu não vou poder mostrar para vocês. É algo particular, né? Mas basicamente, se eu clicar aqui, ele vai acessar essa planilha, vai fazer um limite de quantidade, por exemplo, 25, 50, 100 de uma vez. Vai coletar os dados e fazer uma manipulação e vai entrar num loop. Primeira coisa do loop, o loop é dividido em duas partes. Primeiro, ele coleta o WhatsApp e e-mail, faz uma separação, codifica novamente, junta tudo isso e manda no WhatsApp. Ou seja, ele manda a mensagem para esse WhatsApp. Logo após isso, o loop continua, faz um update aqui, informando que foi enviado e a data, e espera. Essa espera aqui é uma espera aleatória. Então aqui ele pode esperar tanto, é uma espera totalmente aleatória, entre 60 e 30 segundos, ou até mais se eu quiser. Posso configurar aqui entre 1 minuto e 2 minutos, ou menos, entre 60 e 10 segundos. E aí vai da necessidade de cada um. Ele volta para o loop e vai fazer isso até terminar toda a quantidade que a gente separou aqui da planilha. É um exemplo simples. Você olhar assim, não é algo complexo, porém que dá um resultado bem interessante. Falando agora dos resultados, vamos olhar. Ele aumentou de 100 para 300 mensagens por dia. Ele eliminou o cargo dedicado a envios,
Não precisava mais de uma pessoa só para envio. Ele não teve mais nenhum bloqueio no WhatsApp, porque ele conseguia. O que eu informei para ele, eu falei, ó, faz assim, pega um dia, 9 horas, coloca para mandar 100, depois você manda 5 horas mais 100, depois você manda 8 horas mais 100, por exemplo. Deixa isso automático, no dele era isso, era pro horário, né? Então ele diminuiu, acabou com o bloqueio. Ele conseguiu economizar 5 mil do que ele gastava antes com funcionário, porque agora ele tinha um funcionário estratégico da resposta. Um funcionário, o funcionário, eu não sei se ele demitiu, mas provavelmente ele colocou em algum outro setor o funcionário de envio e otimizou um processo que antes era um gargalo. Quando a gente olha aqui, os benefícios, benefícios adicionais. O funcionário realocado para o atendimento qualificado, então provavelmente foi isso mesmo. Ele teve uma maior taxa de conversão nas respostas. Então, antes se a taxa de conversão, vamos supor, era 10%, deve ter aumentado no mínimo para 15%, se eu não me engano. Porque eu lembro que ele falou que agora a gente consegue ter tantos por dia, eu acho que foi isso, uns 15%. Não teve mais erro humano, então não tinha erro de digitação, não tinha erro de informação errada, não tinha nada disso. E uma padronização das mensagens. Isso aqui é importante porque ele conseguia verificar quais mensagens deram mais resultado. Por exemplo, ó, essas 100 mensagens que a gente mandou de manhã, nesse formato, deu mais resultado do que as 100 da noite. Então, provavelmente aqui tem uma chamada melhor, né? E como que a gente fez? O Google Sheets, já mostrei para você. Uma automação de WhatsApp via API. Um sistema de agendamento automático, que foi o próprio Anychain. E ferramentas de monitoramento também do Anychain. Foi utilizando tudo isso, o Google Sheets e o Anychain para criar todas essas coisas. E alguns insights importantes do projeto que eu vi. A importância de automação em processos repetitivos foi algo que ficou bem marcado nesse cliente. Ele realmente passou a valorizar isso, tanto que ele frequentemente me traz ideias. Me traz, ó, gostaria de fazer isso, tem como? Eu falo, tem sim, a gente pode fazer em tal data. Tem sim, ou não, isso daqui é melhor esperar. E ele vai percebendo como tem gargalos na empresa dele. O valor do tempo humano em atividades estratégicas. Ele falou assim: olha, eu não fazia ideia que tal. Eu não lembro o nome do rapaz, do funcionário dele, cheguei a ter contato. Eu não fazia ideia que tal pessoa tinha esse conhecimento para fazer uma qualidade maior, para não ficar só digitando mensagem. Foi algo que ele percebeu, provavelmente a partir de agora ele vai buscar novos funcionários, quando ele for buscar um novo funcionário, uma qualidade mais estratégica, uma qualidade decisória, que a IA não vai ter e que uma pessoa ainda tem. Uma eficiência na gestão de recursos, já que ele deixa de gastar os recursos dele, o capital dele, com algo e começa a gastar em outro algo que, além de menor o gasto, tem mais eficiência. Ele teve um ROI muito rápido, porque foi bem planejado. Foi algo que em coisa de 1 a 2 semanas já estava em prática. Foi algo que rapidinho a gente conseguiu instruir os funcionários dele e já começou a ter um retorno, que é retorno sobre o investimento, né? ROI. E os próximos passos? Expansão para outros canais de comunicação. Então, o que ele fez, na verdade, isso aqui já está feito, né? A gente já fez isso no e-mail dele também, envio de e-mail. Então, ele pode colocar uma implementação de análise de dados. Esse daqui a gente está planejando fazer uma automação para resposta frequente. Então, além de ter um bot para envio, um bot para resposta de mensagens e um treinamento contínuo da equipe. Eles já sabem utilizar a ferramenta, mas muitos não fazem ideia do que é um IA. Muitos não fazem isso. Então eu quero pegar ele um dia e oferecer isso. Ó, vamos fazer um treinamento, algo rápido, 1 horinha, 2 horinhas de um dia aí. Eu acho que vai dar um bom resultado legal. Eu acho que é isso. Esse caso é um caso bem interessante. Se você aí na sua empresa, você aí que quer aprender isso, você que é funcionário ou você que quer criar seu próprio negócio, tiver interesse em alguma coisa assim, entre em contato comigo, tiver interesse nessa automação, ó. Isso daqui é uma automação que vai enviar mensagens em massa para você totalmente gratuito. Você só vai precisar do Anychain e dos seus leads. Tirando isso, você não precisa de mais nada. Então, se você tiver interesse, comenta aí embaixo, entre em contato ou verifica a descrição. E falou!